Alinhamento organizacional e o uso da tecnologia da informação na administração. A base dessa aula é o livro de Chiavenato que vocês vão encontrar lá no final desses slides. Alinhamento organizacional. Todo negócio deve ter uma missão a cumprir, deve ter uma visão do futuro que o norteie e deve definir os valores que pretende consagrar. Uma vez definida a missão, visão, valores e objetivos, o passo seguinte é definir a estratégia para conduzir todos esses aspectos em direção ao alcance dos objetivos estabelecidos. Então, percebam que aqui existem algumas palavras sublinhadas: missão, visão, valores e objetivos, assim como estratégia. Essas palavras que estão sublinhadas são as palavras-chave dentro do alinhamento organizacional. Tá? Então vamos ver o que é que cada uma dessas quer dizer. Missão organizacional. A missão é a razão de ser do próprio negócio, ou seja, para que esse negócio existe? Qual é o objetivo dessa organização no mercado? O que é que ela visa oferecer? Tá? Então, isso é a missão organizacional. Para definir essa missão organizacional, primeiro, a gente deve definir o negócio, tá? Então, para definir esse negócio, a gente diz como fazer, o que fazer. Depois, define o cliente, ou seja, o que fazer e para quem fazer. Já a visão organizacional, a imagem que a empresa define a respeito do seu futuro, ou seja, o que ela quer ser no futuro, o que ela almeja ser, o que ela deseja ser num futuro, e aí estabelece lá um tempo, né, para que ela queira ser isso aí. Né? Então, por exemplo, o que é que essa empresa quer ser daqui a 5 anos? Como ela se vê no mercado? Então, ela estabelece um horizonte de tempo e coloca essa imagem projetada. Princípios e valores organizacionais. O que são? São crenças e atitudes básicas que ajudam a definir o comportamento individual. Por muitas vezes, esses princípios e valores organizacionais vão estar fixados em murais pela empresa. E lá ele estabelece o que a empresa espera do funcionário e o que o funcionário deve esperar da empresa. A imagem que essa empresa quer passar para a sociedade. Tá? Então, por exemplo, ela pode colocar lá que é uma empresa que valoriza o meio ambiente. Então, com essa frasezinha que ela tiver lá, o visitante, o colaborador, né, que lê isso dentro dos princípios e valores organizacionais, vai poder esperar dessa organização que as práticas produtivas dela visem a redução da poluição ao meio ambiente. Então, vai ver nela energias limpas, tá? Vai ver novas formas de produzir, atingindo menos o ambiente, a reciclagem, reaproveitamento, a questão da logística reversa, tá? Então, esses princípios e valores organizacionais é o como que ela espera que a sociedade a veja, como a organização espera ser vista pela sociedade. E aí ela estabelece um conjunto de princípios e valores organizacionais. E isso também é o que a organização espera que seu colaborador cumpra, né? Então, se a organização, por exemplo, é uma empresa, né, que valoriza essa defesa do meio ambiente, ela vai esperar o mesmo do colaborador dela. Ela não vai querer ver o colaborador dela, nem os fornecedores dela, envolvidos em casos de poluição ambiental. Tá? Objetivos das empresas. Estados desejáveis que se pretende alcançar. Então ela estabelece um objetivo, algo que ela quer alcançar, né? E esses objetivos, eles podem ser globais ou estratégicos. Isso aí são a longo prazo, né? Objetivos que ela quer alcançar, por exemplo, daqui a 5, 10 anos. Os táticos ou departamentais, eles transformam esses objetivos globais em objetivos com um período de tempo mais curto. Então, são objetivos que eu pretendo alcançar
E quando eu alcançar todos esses objetivos táticos ou departamentais, tá? Estratégico é para a empresa toda, departamental é para departamento. Então, cada departamento vai ter seu conjunto de objetivos. E quando cada departamento atingir esse objetivo, se todos atingirem, logicamente eu vou estar atingindo o estratégico. Tá? Então, você destrincha os globais ou estratégicos em vários objetivos táticos ou departamentais. Divide cada um deles para seus devidos departamentos. E os operacionais? Os operacionais são aqueles objetivos de curto prazo, do dia a dia. São estabelecidos muitas vezes no horizonte de tempo de um dia. Né? O que a organização quer alcançar hoje. Né? Então você estabelece um objetivo para o dia, para a semana, mas sempre no curto prazo. Uma vez esses objetivos estabelecidos, aí chega a hora da estratégia organizacional, ou seja, a empresa vai estabelecer o caminho para chegar a esses objetivos organizacionais. Então, o que é que ela precisa fazer para que esses objetivos sejam alcançados? Isso se chama estratégia organizacional. Aqui temos exemplos, né, de missão, visão, valores. Por exemplo, Hospital de Câncer Araújo Jorge. Missão: prestar assistência integral, oferecer ensino especializado e desenvolver pesquisa oncológica de excelência para atendimento de qualidade ao paciente com câncer. Então percebam que aqui está a razão dessa organização existir. Por que ela está no mercado? Né? O que ela visa oferecer à sociedade. E também está o público-alvo dela. Olha, paciente com câncer é o público-alvo. Então, para quem? Paciente com câncer. Tá? A visão, ou seja, onde ela quer chegar futuramente. Ser referência nacional na qualidade da assistência oncológica. Tá? Então, dentro dessa visão, você pode estabelecer objetivos para serem alcançados, visando, né, alcançar a visão organizacional. Então, essa visão ela pode ser destrinchada em vários objetivos. E quando você alcançar esses objetivos, automaticamente você vai estar chegando nessa visão. Essa visão pode mudar ao longo do tempo? Sim. Uma vez que essa empresa se torne referência nacional na qualidade da assistência oncológica, ela pode ter uma outra visão. Ela pode visar, né, alcançar uma outra coisa. Tá? E aqui os valores. Gestão eficiente e compartilhada, responsabilidade socioambiental, acolhimento e assistência com foco na segurança do paciente, espírito de equipe, ética profissional e institucional, comprometimento com o crescimento e resultados. Então percebam que esse é um compromisso que ela assume com a sociedade. Então ela coloca lá 5 valores, né? E esses 5 valores são aquilo que, digamos, ela assume com a sociedade de que vai cumprir. E diante disso, ela espera que os colaboradores dela também enveredem por esse caminho. Tá? Aqui um outro exemplo é o do Cabanga, né? E aí é só leitura mesmo, então deixa aí para vocês lerem depois quando receberem o material. E aí a segunda parte dessa videoaula, né, que é a tecnologia da informação e administração. Primeiro, vamos falar um pouco do computador. Computador, segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX, 1900 e alguma coisa. Tá? Então, o computador ele começou a se desenvolver no período pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, o computador, tal como ele foi projetado, era praticamente uma sala. Né? Uma sala dentro de um prédio comercial. E ali funcionava o computador. E esse computador, ele não tinha essa interface que a gente vê hoje, né? Com tela, com teclado, mouse, né? Ele não era dessa forma. Era totalmente diferente. E existiam pessoas que eram treinadas para, né, usar esses computadores. E esse computador ele foi evoluindo ao longo do tempo, chegando a os microcomputadores, aqueles computadores de mesa, né? E né, já foi uma grande evolução quando a gente via aqueles computadores que tinha a tela dele era aquele tubo, né, que ocupava metade da mesa, mas já era uma evolução muito grande.
Tá? A partir daquilo ele começou a se popularizar o seu uso dentro da administração, dentro de empresas. Lógico que de início só empresas grandes conseguiam implementar aquilo ali. E ao passar do tempo ele foi evoluindo e foi se tornando mais acessível. E aí médias e pequenas empresas também foram inserindo no seu dia a dia. E as pessoas começaram a se capacitar para saber mexer nisso. Hoje em dia evoluiu de um jeito tão absurdo que o computador hoje ele está praticamente no celular. Hoje a gente usa o celular para fazer basicamente tudo que um computador faz. E aí surgem notebooks, netbooks, o próprio celular, tá? Vem facilitar essa vida do administrador, o tablet também. Então, o computador ele permitiu lidar com grandes números e negócios simultâneos, ou seja, agora você poderia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo você conseguia fazer cálculos que eram bem complicados de serem feitos, por exemplo, na calculadora ou mesmo à mão. Há um custo mais baixo, porque você tem um custo mais baixo, você está sendo mais rápido, você está usando menos recursos. Tem mais rapidez e absoluta confiabilidade. Não é a mesma coisa você usar o computador em relação a esse trabalho com cálculos e de ter que fazer esse cálculo na mão. A probabilidade de uma pessoa errar é muito maior do que do sistema lá errar. O que é informática? É a disciplina que lida com o tratamento racional e sistemático da informação por meios automáticos. Ou seja, é o trabalho da informação por meios automáticos, principalmente por computadores. Tá? Então, essa informática é basicamente a ciência da informação através do uso de meios automáticos. E esses meios automáticos muitas vezes é o computador. Consequências da informática na administração. Automação. Hoje a gente percebe que boa parte das coisas elas estão automatizadas. Ou seja, você diminui a interação humana. Você chega lá, programa e aquele robô funciona. A linha de produção está automatizada, cheia de gatilhos lá que atingidos ligam a uma determinada máquina, uma esteira. Tá? Então, vocês veem essa automação, inclusive, em portões, os portões automáticos, aí não precisa mais de uma pessoa estar puxando lá, é só apertar um botãozinho no controle remoto. Tá? Então, tudo isso são consequências da informática na administração. Automação dos processos, leitura do código de barras dentro da logística, impressoras que imprimem esses códigos de barras, sistemas que identificam o produto lá na hora de guardar, então cada produto vai ser identificado por uma etiqueta e cada etiqueta direciona esse produto para um determinado local no armazém. Tá? Tudo isso é a questão da automação. A tecnologia da informação em si, essa tecnologia da informação, não entendam simplesmente como computador, tá? Então, vem várias formas de comunicação, WhatsApp, tá? O WhatsApp só funciona através da tecnologia da informação, celular, tá? O próprio telefone, rádio, os leitores de código de barra, as impressoras térmicas lá que fazem aquelas etiquetas de identificação de produto ou de pedidos, tá? O RFID, que são as etiquetas inteligentes que servem para rastrear o produto dentro da cadeia de suprimentos. Tá? Então tem vários recursos dentro dessa tecnologia da informação. Quando é lançada é sempre muito caro. Depois ela vai evoluindo e vai se tornando mais acessível conforme vai se popularizando. Sistema de informação gerencial. Sistema de informação gerencial, ele visa coletar dados e processá-los de forma a transformar esses dados em informações relevantes ao processo da tomada de decisões pelos administradores. Tá? Então, esses sistemas de informação, eles geram indicadores, eles geram gráficos, eles geram relatórios
E tudo isso visa facilitar o processo de tomada de decisão. Integração do negócio. Então, antigamente você chegava numa empresa e você tinha vários sistemas espalhados lá. Você tinha o sistema de vendas, o sistema de marketing, o sistema da recepção, o sistema do financeiro, o sistema de caixa, né? E eles não se integravam, ou seja, você tinha que pegar os dados que eram, né, as informações que saíam de um sistema e com essas informações digitar no novo sistema. Então, de repente você chegava numa loja para comprar uma TV, e aí o vendedor ia lá no sistema de pedidos dele lá e digitava o pedido. E emitia um pedido e lhe entregava impresso. Com esse pedido você chegava no financeiro lá, no caixa para pagar. Ele tinha que digitar tudo aquilo novamente no sistema dele, tá? E depois que ele digitava era emitida uma nota fiscal que ele lhe entregava. Essa nota fiscal você chegava lá para o cara da expedição para que recebesse a sua TV e ele novamente digitava todas essas informações no sistema da expedição para poder dar a saída na TV. Então vejam, só nesse pequeno exemplo aí a gente tem 3 sistemas. Hoje em dia, com essa integração do negócio, isso é possível através do que a gente chama de ERP, né? E esse ERP, o que ele faz? Ele integra todos esses sistemas. Então, o vendedor ele vai emitir o pedido de vendas e vai ficar no sistema. E aí ele gera um número lá para esse pedido. E quando você chega lá para pagar seu pedido no financeiro, ela só vai precisar ou do número do pedido, ou do seu CPF, ou alguma identificação sua. Diante disso, ela digita lá no sistema, ele já aparece aquele pedido que o vendedor digitou. Ela emite a nota fiscal com base nisso, né? A nota fiscal já é impressa, ela é entregue a você, mas ao mesmo tempo ela fica no sistema e já aparece lá na expedição, para que a pessoa da expedição possa dar baixa no sistema conforme lhe entregar. Então, só uma pessoa agora precisa digitar, que seria o vendedor. Se só uma pessoa digita, eu diminuo a chance de erros, tá? Porque cada vez que uma pessoa precisa digitar, pode incorrer aí em erros. Agora eu só tenho, se eu digitar na primeira certo, não vai ter erro nenhum, né? Então, o erro só vai acontecer se o primeiro digitar errado. Então, fica mais fácil de eu identificar onde está o erro. Então, os negócios hoje eles trabalham assim, de forma integrada. É business. É business é o comércio através da internet, né? E nada disso poderia ser possível se não fosse a internet, né? Se não fosse também o desenvolvimento dos computadores e agora, né, até do desenvolvimento dos aparelhos celulares, né, dos famosos iPhones, né? Nada disso seria possível. Por quê? Né? Como que você ia fazer compras na internet se você não tivesse os celulares tão modernos como são hoje, os iPhones, os computadores, os notebooks, tá? Nada disso seria possível. Nada disso seria possível também se eu não tivesse a internet para que esses dados pudessem trafegar, né? Então, o e-business ele faz com que o mundo se torne integrado de forma geral. Então, hoje a gente vive numa globalização e essa globalização só é possível graças ao advento da informática e do desenvolvimento da internet. Através disso, a gente conseguiu integrar o mundo. Essa integração é a base da globalização, tá? Apreciação crítica da tecnologia da informação. Primeiro, os administradores têm uma compreensão limitada do que a TI pode proporcionar à sua organização. A gente tem vários e vários profissionais que precisam de reciclagem, né? Que precisam aprimorar seus conhecimentos, que precisam conhecer novas tecnologias, tá? Então, hoje a gente ainda tem uma visão muito limitada do que a TI pode proporcionar à organização. Muitas vezes você já tem esse recurso na empresa, mas não usa ele de forma suficiente. Você usa de forma limitada. Vejam quantas pessoas têm essa limitação, por exemplo, com planilhas de Excel. O Excel ele pode te ajudar num monte de atividades ao longo do dia,
Mas quantas pessoas têm essa consciência e têm esse conhecimento? Tá? Então, essa visão limitada faz com que a gente use os recursos de tecnologia da formação de forma limitada. Muitas pessoas, elas têm medo de inovar dentro da sua empresa porque ela não tem domínio sobre isso, né? Logicamente que tem o custo, né? A informática, ela não tem um custo tão acessível e vai se tornando acessível conforme vai se popularizando os novos recursos, tá? Mas é um investimento que vale a pena. E muitas pessoas, elas têm medo de fazer esse investimento porque os seus colaboradores não estão preparados para isso. Então, muitas vezes, quando você vai por esse caminho, muita gente já começa a pensar, poxa, eu vou perder o emprego, né? E aí acaba que começa a sabotar esse investimento. Então, a gente precisa melhorar essa nossa visão. A TI é usada como meio de coletar dados e sustentar processos com estatística. Muitas vezes a TI só é utilizada com esse fim, né? E a gente precisa ampliar a nossa mentalidade para saber que ela pode ir muito além dessa questão de apenas coletar dados e gerar estatísticas como gráficos e indicadores. Ela pode ir muito além disso, ela pode automatizar vários processos, ela pode substituir vários relatórios impressos que hoje ainda são feitos. Ela pode automatizar processos como o processo de compra, que pode automatizar e enviar o e-mail diretamente para o e-mail o endereço de e-mail que está cadastrado no sistema. Tá? Então, ela pode ir muito além do que coletar e sustentar processos com estatística. Terceiro, a TI se transformou em mais uma função na organização, quando deveria ser um recurso à disposição de todos. Então, muitas vezes a gente fica esperando que o departamento de TI seja o único responsável por essa tecnologia da informação. E não é. A tecnologia da informação, ela deve passar por um movimento de expansão nessa nossa cultura, nesse nosso conhecimento, e ela deve ser um recurso que todos possam utilizar dentro da organização, de forma a melhorar o seu trabalho, e não ficar sempre esperando por um departamento. Esperar que o departamento gere relatórios, esperar que o departamento crie sistemas, planilhas que viabilize a automação de alguns processos. Não é assim. A gente tem que ter conhecimento para que a gente também seja capaz de usar a TI a nosso favor. E aqui está a referência do livro, tá? Que foi usado, Princípios da Administração, de Chiavenato.